Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje, pessoal, o assunto de frações algébricas, tá? Um assunto bem importante, tá? Há uma certa resistência quando a gente vê um monte de letras, números, raízes, tudo misturado ali no nosso denominador, na nossa parte de baixo da fração, não é isso? Você tem lá 127A, você fala, não sei fazer isso, já pula. A gente vai ver que não é uma coisa muito complexa, que há sim uma certa complexidade, precisamos ter alguns conceitos, porém quando a gente enxerga isso, quando a gente consegue identificar quais conceitos a gente está utilizando, fica bem simples, bem fácil, tá pessoal? Então o que eu vou falar para vocês aqui, não se preocupem, tá? Não fiquem afoitos, não achem que é um assunto de outro mundo ou um assunto que você nunca vai usar. Qual é o grande problema, pessoal? Sendo bem sincero para vocês, não estou falando que é o seu caso, mas é trabalhar com divisão, tá? O principal problema é esse. A gente tem muito problema com divisão. É muito fácil você encontrar exímias pessoas aí que são craques em multiplicação. Aí você pede para ele fazer uma divisão, ele não consegue ver que é o contrário. Por exemplo, eu tenho R$12, vou dividir para 4 alunos. O cara não sabe. O cara trava. Poxa, o professor tem 25 balas e vai dividir para 5 alunos. Ele não consegue já ver que 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. E quando você explica para ele isso, parece que o mundo se abre. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou professor, então eu vejo muito dessas coisas. Então, quem tiver dificuldade, a resistência com divisão, não esquenta. Essa dificuldade é comum, às vezes, porque ninguém explicou isso para a pessoa, que é o contrário. Tá? Então se eu tenho lá o exemplo do 12 por 4, você pergunta para a pessoa, quanto é 3 vezes 4? Cara, 12, cara, tá me zoando? Isso aí, é conta de, como o pessoal usava um termo antigo, Mobral, isso aí é coisa de, até analfabeto faz. Então, não é que seja uma questão difícil, tá? Você fazer uma conta de dividir, porém, tem essa certa dificuldade, talvez até por cultura, a pessoa, não vou usar isso, meu negócio é mais, é menos, é vezes. Isso acontece não só com a galera que está ali estudando no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, mas também com quem já saiu da escola. A pessoa fala, poxa, eu nunca aprendi a fazer conta de dividir. Mas a pessoa sabe. A pessoa sabe. Se você pergunta para ela quanto é 3 vezes 4 e ela fala que é 12, ela já está com todos os números na mente dela. Ela sabe que 3 vezes o número 4 dá 12, ou seja, se eu pegar o 12 e dividir por 4 dá 3. Se eu pegar o 12 e dividir por 3, vai dar 4. Eu tenho 12 balas, vou dividir essas 12 balas para 3 alunos. Então você fala, poxa, 3 vezes quanto que vai dar 12? 3 vezes 4 dá 12, então vai dar 3 balas para cada aluno. No caso, se eu for dividir para 4 alunos. Se eu for dividir 12 balas para 3 alunos, então eu vou ter que achar um número. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 12? 4. Então vai dar 4 balas para cada aluno, cada um dos 3 alunos. Deixa eu ver aqui, valor numérico de uma fração. Tá. Vamos começar aqui, ó. Essa é a parte mais importante que a gente tem, tá bom? Sem brincadeira nenhuma. Isso daqui, ó, é a parte mais importante. Fração algébrica é o quociente de dois polinômios, escrito na forma fracionária, em que aparecem uma ou mais variáveis no denominador, que deve ser diferente de zero. Pessoal, isso aqui é essencial. Não existe divisão por zero. Por que não existe? Você pega 5 e divide por 0, vai dar quanto? Então, sempre que eu pegar isso daqui, ó, 127 dividido por A, mesmo exemplo aqui, o A tem que ser diferente de 0, para que isso exista. X dividido por x ao quadrado menos 1. O x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0, tá bom, gente? Então você só vai olhar para a parte de baixo. Só olhou para cá, ó. Opa, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0. E depois a gente vai estar trabalhando essa
diferença aqui, tá bom? Para a gente saber que valores o x pode assumir, ou principalmente, né, nesse caso aqui, nesse conteúdo, que valores o x não pode assumir, tá bom? Como ele é x ao quadrado, provavelmente aí a gente vai ter mais de um valor. Sempre que a gente tiver aqui embaixo números elevados, letras elevadas ao quadrado com uma porção de números e outras letras, geralmente a gente tem mais de um valor. Nesse caso aqui, w menos 5. Gente, que valor? Olhando para cá, ó, só olhando para esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Voltou aqui, ó, ficou legal. Opa. Então, w menos 5 tem que ser diferente de 0. Aí eu te pergunto, qual o valor que o w não pode assumir? Olha, isso aqui tem que dar diferente de 0. Não pode ser 0. Por quê, professor? Você não explicou? Vamos lá, eu explico de novo. Aqui embaixo não pode ser 0, tá bom? Não existe divisão por 0. Então a gente não bota 0 aqui embaixo. Então, se w menos 5 tem que ser diferente de 0, qual é o valor que o w não pode assumir? Vamos fazer um teste. Se o w for 5, 5 tira 5 dá quanto? 0. Então aqui, se eu pergunto para vocês, vocês já vão falar, professor, o w tem que ser diferente de 5. Acabou. Essa é a nossa resposta. Certinho. Então, olha lá. Você encontrou. Ah, mas se o w for 4, 4 menos 5 dá menos 1. Se o w for 6, 6 menos 5 dá quanto? 1. Dá para dividir por 1? Dá. Todos os números são divisíveis por 1. 1 é o nosso divisor universal. E, professor, se der 2, se der 3, dá, tranquilo. Então, é o que eu falei para vocês. A gente, na maioria dos casos aqui, nesse conteúdo, o que vai importar para a gente é que valor a incógnita, a variável, não pode assumir, tá bom? Então, no caso, nossa variável w aqui, ela não pode assumir o valor 5, tá bom? Normalmente vai ser o inverso, sempre assim, tá bom? Se eu tenho w menos 5, então aqui não pode ser 5, porque 5 menos 5, 0. No caso aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Se o meu x for 1, 1 ao quadrado dá quanto? 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. Então não pode ser 1. Mas, professor, se eu botar menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Perfeito, você achou os dois valores que não podem ser assumidos pelo x. Olha aí que legal. Você já fez um problema um pouquinho mais complexo. Por quê? 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado também dá 1. Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Perfeito? Tranquilo? Vamos seguir então? Então, ó, aqui você viu que o a não pode ser 0. Aqui você viu que o x não pode ser 1 nem menos 1. Ele tem dois valores que ele não pode ser. Então, o x pode ser qualquer valor diferente de 1 e menos 1. E aqui você viu comigo que o w não pode ser 5. Tá bom? Ah, mas se for menos 5? Menos 5 pode. Ó. Menos 5. Menos 5 dá quanto? Menos 10. Tá bom? Menos e menos, você vai fazer o que? Somar os números e repetir o sinal. Se fosse o contrário, 5 mais 5 vai dar quanto? 10, tá bom? Soma os números e repete o sinal. Sempre que a gente tem sinais iguais na soma ou na subtração. Tá certo, pessoal? Vou dar uma pausa aqui porque o meu problema com memória aqui no computador tá um pouco complexo. Então já volto para explicar isso daqui tudo para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.